Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, onde abordamos temas de grande importância para a sociedade. Hoje temos o privilégio de discutir um assunto que toca a vida de muitas pessoas, o Alcoólicos Anônimos, o AA. O AA é uma das organizações mais reconhecidas mundialmente no enfrentamento do alcoolismo, oferecendo um espaço seguro e acolhedor para aqueles que buscam apoio. Desde sua fundação, o grupo tem desempenhado um papel fundamental na recuperação de milhares de pessoas, promovendo não apenas a sobriedade, mas também a transformação pessoal e a reintegração social. Neste programa, vamos ver como o AA funciona, sua filosofia e como a empatia e o suporte mútuo entre os membros se tornam ferramentas poderosas na jornada de recuperação. Vamos explorar histórias de superação e a importância do acolhimento que o grupo proporciona, assim como as lições que todos nós podemos aprender com essa experiência coletiva. Convidamos você a se juntar a nós nessa conversa profunda e inspiradora, que visa não apenas esclarecer dúvidas, mas também aumentar a conscientização sobre a relevância do Alcoólicos Anônimos no combate ao alcoolismo e no apoio a pessoas que lutam contra essa dependência. Para falar sobre isso, nós recebemos 2 membros do grupo Alcoólicos Anônimos de Venda Nova, que para preservar o anonimato, eu vou me referir a eles como o Senhor José e o Senhor Antônio. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre o grupo Alcoólicos Anônimos aqui de Venda Nova. Estamos aqui com o Senhor José e o Senhor Antônio, que são membros do grupo e vão compartilhar conosco informações e as suas vivências como membros do AA de Venda Nova. Seu José, é comum vocês iniciarem os encontros do AA com a leitura de um preâmbulo. Eu gostaria que o senhor lesse esse texto para a gente, para nós também iniciarmos nossa conversa. A gente inicia sempre com a leitura de uma oração, né, que a gente vai ler depois, e do preâmbulo. Esse preâmbulo nos diz o que é o Alcoólicos Anônimos. É uma irmandade de pessoas que compartilham entre si as suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem o seu problema comum e ajudarem outras a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. O AA não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia. Não apoia e nem combate quaisquer causas. O nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Esse é o nosso preâmbulo. E a gente faz também todo início de reunião e final de reunião uma oração, é a oração da serenidade. Ela é uma oração universal, né? Então a oração diz o seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Seu José, como eu falei, nosso tema hoje é sobre os Alcoólicos Anônimos de Venda Nova. Porém, esse grupo ele é um grupo internacional, não é isso? Esse grupo ele foi fundado nos Estados Unidos, né, no ano de 1935, por um corretor de imóveis e um médico
que tinham problema com alcoolismo, e eles começaram a se encontrar e viram que quando eles estavam juntos e falando sobre bebida alcoólica, eles não bebiam. Isso acendeu neles, vamos dizer, uma luz, que eles viram que toda vez que falavam de alcoolismo eles não bebiam. Então aí começaram a se encontrar e levar outras pessoas, né? No Brasil, o Alcoólicos Anônimos chegou no ano de 1956. Hoje no Brasil tem mais de 5.000 grupos, né? Quase todo município tem. Nas grandes cidades tem vários grupos e com várias reuniões durante o dia, né? Tem lugar que tem reunião de 2 em 2 horas, porque é muita gente. Em Venda Nova, o grupo de Alcoólicos Anônimos chegou no dia 13 de setembro de 1979 e foi fundado por 6 membros que foram em Cachoeiro, as primeiras reuniões, depois se formou o grupo em Venda Nova. Esse grupo nosso em Venda Nova já ingressaram 600 pessoas. Então, claro, já teve gente que faleceu, tem gente que voltou a beber novamente, né? Mas o ingresso, o que é? Quando a pessoa está frequentando o grupo, sente o prazer de fazer parte do grupo, a gente coloca num caderno lá o nome da pessoa, a data que ele ingressou. Isso não é obrigatório, faz quem quiser. O nome do médico e do corretor era o Bill e o Bob. O que eles fizeram? Eles tinham uma tampinha de garrafa, então, para não dizer que estava sóbrio, eles batiam essa tampinha de garrafa na mesa, um sinal que estava sóbrio sem ingerir bebida alcoólica. Depois passou a ser uma fichazinha, né, para os novos membros, e assim foi até hoje no nosso grupo. E todos os grupos a gente tem essas fichas que são trocadas de ano em ano, ó. E aí o que acontece? Essas fichas também não é obrigatoriedade do membro do AA pegar a ficha, mas ela é uma medalha que quem, né, tem orgulho de carregar ela. Eu carrego a minha no bolso, o seu Antônio carrega dele. Por quê? Essa medalha, você estando com ela no bolso, está lembrando que você tem um compromisso, não é com você mesmo, de manter a sua sobriedade, que faz toda a diferença. O AA, ele nos sugere uma programação, né? Essa programação tem vários itens da programação. Então, por exemplo, temos 12 passos, né? No caso, a gente estuda um por mês, e são passos que nos dão um norte da nossa vida. E tudo simples. O primeiro, por exemplo, é eu admitir que sou impotente perante o álcool e perdi o domínio da minha própria vida. É muito difícil de fazer esse passo, porque a gente muitas vezes é orgulhoso e acha que não está tendo problema com álcool e que eu resolvo sozinho. E na realidade, enquanto eu não admitir que eu estou perdendo para o álcool, eu vou ter problema com o alcoolismo, né? Outra frase muito importante também que a gente frisa muito: evite o primeiro gole. Você evitou o primeiro, não vai ter segundo nem terceiro. Isso é outra programação sugerida também. A gente fala nunca mais vou beber. É muito longe, é muito forte, nunca mais. Então eu falo, eu vou ficar só hoje sem beber. Só por hoje eu não vou beber. Então eu vou ficar 24 horas sem beber. Amanhã eu renovo esse compromisso. Esse compromisso é comigo mesmo. Eu vou ficar mais 24 horas. Tem companheiros que fazem compromisso de 2 horas, quem é viciado mesmo, né? E a gente lá no nosso grupo também, quando a pessoa vai ingressar, a gente tem um padrinho, né? Todo mundo arruma um padrinho, aquela pessoa de confiança que você tem um relacionamento bom. Nos seus momentos de fraqueza, que dá vontade de beber, no seu momento de angústia, normalmente a gente recorre ao padrinho, e esse padrinho vai nos orientar, vai dar força para você evitar esse primeiro gole, né?
Outra coisa muito importante no grupo de Alcoólicos Anônimos é o anonimato. Então, eu posso falar de mim, mas eu não posso falar do outro que foi lá. Então lá nós temos os dizeres o seguinte: o que você viu aqui, o que você ouviu aqui e o que você falou aqui, você deixa ficar aqui. Então ninguém tem o direito de falar: eu vi o Edésio lá, eu vi o... Não, é anônimo, né? Para evitar esse constrangimento. Se eu quiser falar de mim, eu falo, mas não dos outros, né? E seu Antônio, o senhor conviveu com esses fundadores do AA de Venda Nova, certo? O que eles contavam que foi o motivo desse grupo ter surgido aqui na cidade? Por causa da necessidade das pessoas que tinham problema igual a eles, entendeu? Lá onde eles estavam, que frequentavam, em Cachoeiro, né? Eles viam muitas pessoas com esse problema. E Venda Nova não era diferente, e a nossa região não era diferente, e não é diferente em lugar nenhum. Sempre tem muitas pessoas que são viciadas, que têm um problema do álcool na família ou em casa. Tudo bem. Então eles começaram, uma vez por semana, de fazer reuniões aqui. E com isso foi agregando aquelas pessoas que tinham necessidade de parar e não sabia como. Isso aqui foi um suporte muito forte. E como que foi a história do senhor com esse grupo? Olha, se eu for contar a minha história, se eu tiver que contar desde o começo do meu alcoolismo, eu teria que ficar aqui talvez o resto do dia, entendeu? Para contar o que se passou, entendeu? Mas vamos dar umas pinceladas, em síntese, o que é importante. Eu comecei a beber desde novo, entendeu? Eu tenho 82 anos, faço parte do grupo há 42 anos, quer dizer, vocês vejam bem que 30 anos, 28, 30 anos eu foi na bebida, entendeu? E por ser uma pessoa que tinha certas condições de procurar pessoas, autoridades de medicina, de religião, de outras modalidades, para tentar que eu me abstesse da bebida. Mas infelizmente não encontrei, fiz com várias clínicas, com várias instituições, eu me refiro de profissionais qualificados no nosso estado, na psiquiatria, na psicologia, entendeu? Mas infelizmente não conseguia. Na religião é a mesma coisa, que eu tenho a minha parte religiosa, que não se fala em religião, mas cada um tem que admitir que tem alguém superior a ele, e eu admito que é o meu Deus. É esse que me dá força e coragem para continuar nessa luta. Enfim, a gente fez tudo o que era necessário e que se podia fazer. Só nunca fiquei internado para tratamento, mas tomava remédio. Vocês vejam bem, eu quero especificar aqui, botar um entre parênteses. Isso deve ter eu tenho 54 de casado, né? Eu era solteiro e já bebia. E um dia meu irmão apareceu com flor do Amazonas. Procure e pesquise o que é flor do Amazonas. E ele disse para mim: toma isso aqui, porque a nossa mãe vai sofrer muito. Eu falei, tudo bem. E realmente eu comecei a tomar esse comprimido. Sinceramente, é coisa só para quem tinha vontade de parar de beber, porque você saía de órbita, entendeu? Porque o alcoólatra não é aquele que bebe todo dia, é aquele que bebe um dia por mês, é o verdadeiro alcoólatra. É aquele que na manhã seguinte não sabe o que fez durante o dia anterior. Esse é o verdadeiro. E eu sou um desses. Certo, seu Antônio, nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. Hoje o nosso assunto é o grupo Alcoólicos Anônimos, ou AA, de Venda Nova do Imigrante. Conversamos aqui com o seu José e o seu Antônio, que são membros desse grupo. Seu Antônio, no bloco anterior, começou a contar a sua história, o que o levou até o AA. Seu Antônio, e como que era a sua relação de alcoólatra com a família, com a sua família?
Eu tinha os pais muito cuidadosos, muito preocupados com a minha situação. Casei, a mesma coisa. A minha esposa foi aquela que me deu um suporte fora de série, entendeu? Eu tenho que dar mão à palmatória. Se hoje eu estou nessa sobriedade, eu tenho que dividir com ela, entendeu? Porque ela fez tudo o que era possível e aquilo que não era possível. Quando não podia ir, ela ia no meu lugar lá, vai em tal lugar que ela tem alguém que faz esse tratamento para o álcool, essa coisa toda. Infelizmente a gente nunca conseguiu. Mas sempre tem alguém que é mais do que a gente, sempre orienta e sempre tem a capacidade e tem a humildade, né? Eu digo, tem que ser muito humilde para você chegar para uma pessoa que tem problema com álcool igual tinha, dizer, você tem problema com álcool? Vão no ar, entendeu? Lá tem uma solução. Eu ia para uma instituição financeira aqui de Venda Nova, há muitos anos, você imagina, e toda vez esse senhor, né, esse companheiro, ele me falava, vamos quarta-feira? Nada. Então, eu não ia mais, mandava a mulher, porque toda vez aquilo já vem ele, né? Eu me recordo sempre que numa quarta-feira, que eram as reuniões do AA, e na terça-feira eu fui para a clínica fazer o meu acompanhamento, fazer uma vez por mês, né? Com uma clínica lá de Vitória. Não gosto de citar nome porque não é interessante. Para mim não valeu nada, mas também não vou dizer quem é, e onde foi e como foi. Mas na quarta-feira eu voltei, aí eu fui na agência, entendeu? Ele falou, ô Girardi, vamos para hoje. Aí eu soltei um palavrão, falei, cheguei em casa, fui na clínica fazer tratamento, cheguei em casa 3 horas da manhã num fogo desgraçado. Então, cortei, isso daí também não vale. E foi coisa onde a mulher sempre insistia, vamos no AA hoje, não vamos. Porque o AA, naquela época, existe até hoje, aqui em Venda Nova tinha um grupo das mulheres dos alcoólatras, entendeu? Que funcionava nas quartas-feiras, paralelo, entendeu? Não junto, só uma vez por semana se juntavam os casais. E foi muito coisa. Inclusive eu tenho um livro do Alanão, entendeu? De 1943, que era para as mulheres, o dia a dia, o que tinha que se passava com o alcoólatra, e que ajudava as mulheres a compreender que era uma doença o alcoolismo. Bem, esse dia ajudou bastante, até que um belo dia, cheguei na hora do almoço, falei, meu bem, hoje nós vamos para o AA. Ela falou, não acredito. Sim, falei, hoje a gente vai. E a gente mora longe. Você imagina 40 e tantos anos passaram, como é que era a estrada, tempo de chuva, essas coisas todas. Mas como a gente tinha condições, tinha carro, a gente... Vamos para a sala de AA. Eu vim tudo cabisbaixo, entendeu? Porque eu achei que lá só ia encontrar as pessoas, né? Inchado, não sabia quem era. Mas quando eu vi que foi instalado a reunião, que tem o coordenador e o secretário, e vi 2 pessoas da comunidade muito elevada de Venda Nova, que estava coordenando naquela noite a sessão do AA. Falei para eles assim, falei, não acredito que essas pessoas têm esse problema. E realmente tiveram. Aí eu fui vendo, entendeu? Me chamou a atenção, tem vários quadros, Evita o Primeiro Gole, em cada casa tem lágrimas e choro de esposa, mãe, filhos, etc. Mas o que me chamou a atenção é Evita o Primeiro Gole. Aí depois o coordenador foi falando, foi mencionando essa leitura, né? Não se falava em política, não se falava em religião, não se falava em futebol, unicamente, exclusivamente relacionado ao álcool. E em certo momento ele disse, o alcoolismo é uma doença que é incurável. Pô, peraí, lá por dentro, porque a gente tinha força de vontade, entendeu? Você não sabe o que é o sofrimento de uma pessoa que realmente é alcoólatra, a vontade que ele tem de parar e não conseguir. É um sacrifício, é um martírio, entendeu? Falei, uma doença? Mas não falaram mais nada, era uma doença. Falei, caramba, foi em tantas autoridades, tantas clínicas, médicos, né? Médicos famosos, nunca ninguém me disse nada. Aqui, evita o primeiro gole. Se você evitar o primeiro, você não vai tomar o segundo.
Meu Deus, eu falei. Aí no final, me recordo que eles falaram assim, bem, quem está pela primeira vez aqui, eu era um que levantei a mão e não sei se tinha mais alguém que estava nessa noite também. Olha, vamos fazer um programa de 24 horas. Se amanhã, então vamos encerrar aqui agora às 9 horas, se amanhã, essas horas aqui, não se bebeu, são 24 horas. Seja teimoso e faça um propósito de mais 24 horas. Se no outro dia já vai para 48, não foi, vai para 72 e assim sucessivamente. É aquilo que me chamou a atenção e foi começando a fazer isso, entendeu? Então hoje, depois de 41 anos e meses, eu estou com 376.920 horas até ontem. De sobriedade. De sobriedade, sem saber o que é o cheiro do álcool, entendeu? E não fujo dele, porque lá em casa tem, meus amigos têm, porque olha bem, eu sempre faço questão de frisar nas nossas reuniões, e eu sou um cara aberto, que eu falo o que eu sinto, o que realmente. Eu nunca, porque muitos culpam a bebida, aquela maldita, não é a bebida que é maldita, maldito sou eu que vou lá pegar a bebida. Alguma vez a bebida, eu chegava no bar, crescia de lá e vinha no meu copo? Não. Eu que pedia, eu quero uma caipira, eu quero uma vodka, eu quero não sei o quê. Então, isso daí, eu tenho lá em casa, bebe quem pode, quem não pode. Eu sei que não tem, eu não posso, não tenho condições para voltar a beber. Porque antes de eu conhecer o AA, eu fiquei 5 anos sóbrio, sem beber nada. E eu apostava com qualquer um que eu não voltaria mais a beber. Mas simplesmente numa noite, por causa de 4 amigos, tomamos 2 cervejas. Aí eu fiquei 1 ano bebendo, voltando, entendeu? Mas depois eu resolvi, foi aí que eu conheci o AA, entendeu? E naquele ano eu bebi para aqueles 5 anos que eu tinha parado, entendeu? Foi o meu ano mais perigoso e mais violento no alcoolismo, eu esse ano que eu bebi depois de 5 anos parado. Então por isso que eu digo, difícil, é difícil. Mas o AA me deu isso tudo de graça. Não pago nada. A gente contribui de vez em toda a sessão para comprar um cafezinho, um biscoito, pagar as nossas taxas do grupo, entendeu? A literatura, essas coisas todas. E me deram tudo de graça. Me deram o diagnóstico, que é uma doença. Me deram de graça a receita, que é 24 horas por dia. Isso daí, me deram tudo de graça. E eu gastei tanto para poder não chegar nesse momento e ele me deu de mão aberta. Por isso que eu digo, o AA para mim foi eu nasci a segunda vez, porque eu nasci, é verdade, 1º de abril, porque fala que é mentira, né? Eu nasci no 1º de abril e eu parei no dia 20 de abril, só 40 anos depois que eu comecei a beber. Então você veja bem quanto que esse grupo simples, modesto, né, contribuiu e está contribuindo. E, infelizmente, hoje em dia, a gente vê o alcoolismo imperando. Mas eu tenho que agradecer que ainda na minha época não tinha droga, só tinha o álcool. E o álcool era difícil você carregar no bolso, né? Era difícil. A droga não, a droga hoje cabe em qualquer lugarzinho no bolso. E além disso, o AA me deu oportunidade, 6 meses depois, parar de fumar. E sabe quantos cigarros eu fumava por dia? 75 cigarros. 3 carteiras e meia do cigarro Hollywood. Por dia? Por dia. A minha tristeza era quando de manhã cedo eu levantava, que eu ia para o curral, cedo, abria a gavetinha da cabeceira da cama e subia 2 carteiras de cigarro. Era só 40. Então naquele dia eu tinha que me limitar só a fumar os 40, entendeu? Então, você veja bem como é que é as coisas. Você não saía todo dia. Há 40 anos passados não tem os botecos que tem hoje, né? Então você tinha que ter alguma coisa para você sair de casa para poder coisar. Mas isso daí. Mais uma vez um senhor falando com ele que eu fumava, aí ele falou, faz o seguinte, você pega o cigarro e corta no meio, você fuma metade e deixa a outra metade. Tá bom. Aí passou uns 6 meses, veio aquele senhor, ô Toninho, você parou de fumar? Eu falei, meu senhor, você vai me desculpar,
mas eu estou fumando mais, porque eu cortava no meio, era uma pitada só, então não matava a vontade. Então, vocês vejam bem como são as coisas simples, né, que levam a gente a uma coisa. Aqui também as fichas, essa faça de conta que é uma taxa que eu estou recebendo todo ano, de ano em ano eu recebo isso daí. Sim. Uma das fichas é a de 40 anos, né? Sim. De sobriedade, assim que se fala, né? Isso, 40 anos de sobriedade, 1983, 2023. E essa é a última. E a outra de 41 anos, né? E o senhor hoje trabalha para chegar a 42 anos, né? Se Deus quiser, eu chego até lá. Nós vamos dar mais uma pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e logo depois continuamos o nosso papo aqui no programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Nosso assunto hoje é o Grupo dos Alcoólicos Anônimos aqui de Venda Nova do Imigrante. A conversa é com o senhor José e o senhor Antônio. A minha pergunta agora é a seguinte para vocês dois. Como que é para alguém que está em sobriedade conseguir conviver com pessoas que bebem assim naturalmente e em locais que há bebida alcoólica? Como é essa convivência? Olha, eu convivo tranquilamente, entendeu? Sim. Entendo porque vamos ser brancos e francos. É fácil parar de beber para aquele que tem realmente o vício, a doença, porque é uma doença, entendeu? Hoje a medicina admite que é uma doença, né? Bem diferente quando a gente procurava. No dia já tem essa coisa, tem internações, tem essa coisa toda. Aí fica da dependência também dessas internações, da força de vontade depois da pessoa, entendeu? Que não é fácil. Estou aqui falando de 42 anos, mas não é fácil. Quantas pessoas chegam para mim assim, pô, você tem vontade de beber? Eu digo, meu amigo, eu sou humano, sou cheio de defeito, de coisa, mas eu sou humano, eu posso errar. Eu tenho acertos e erros. Aí depende de mim. Eu sei que eu não posso, então, enquanto eu tiver essa força de vontade, eu não vou voltar a beber. Cada um tem que ser franco para fazer isso. Parar de fumar é fácil? Não é fácil. Você tem que tomar uma decisão. E muitas vezes você quer sempre arrumar uma desculpa. Eu me lembro quando parei de fumar, o médico dos pais, o médico dos meus filhos, são 3, ele foi almoçar um dia lá em casa, lá de Vitória. Aí ele me viu assim e falou, nossa, mas como você engordou? Eu falei, tá vendo, doutor? Mas eu já fiz eu já me calculei, dei a resposta. Falei, tá vendo, doutor? Parei de fumar, engordei. Ele falou, tá vendo como é que o cigarro está te fazendo mal? Aquilo foi um tapa que ele me deu, porque se ele falasse, volta a fumar então, com certeza eu ia dizer para o médico que falou que era para me voltar. Então são coisas que você tem que ter muito cuidado, não é fácil. Eu fiquei aqui 5 anos, porque não tinha esse conhecimento que o ar me deu, né? E por simplicidade, simples, voltei a beber. Então você veja bem, é difícil. A gente muitas vezes condena, mas não é fácil. A gente que sabe que passou, a gente sabe o sofrimento seu, não vai pensar que é só a sua família que sofre, não, você sofre tanto quanto a eles que você queria, mas infelizmente você não tem coragem, não tem condições, não chegou o momento seu. Então, tem muita coisa. E hoje em dia, a gente vê, que tirou um pouco do alcoolismo foi a droga, por causa da facilidade. Você vai para uma festa, você está carregando no bolso, né? Isso daí. Então, é isso daí. E também as companhias. Porque por que eu comecei a fumar? Nos Irmãos Marista, lá de Vila Velha, saía às 4 horas da tarde. Onde eu morava, passava um amigo também que era da mesma sala. E chamava Antônio também. Ele fumava. Não. No outro dia não, até que eu comecei. Peguei, quando vi que não, estava também com uma carteira de cigarro no bolso. Então, quer dizer, tem também a companhia também, ela ajuda bastante. Sim. Muitas vezes. José, para aquela pessoa que quer participar do grupo, como encontrar vocês? Então, as nossas reuniões são sempre às terças-feiras, às 19 horas. Né? A gente se reúne
não lembro agora o nome da rua, essa avenida do Polentão ali, em frente ao IFES. Frente ao IFES, né? Tem o salão da maçonaria lá embaixo, a gente se reúne lá. Então, é aberta a reunião a todas as pessoas da comunidade, quem quiser, e a gente faz até um convite, não só para os alcoólatras, mas familiares de pessoas que têm problema com o alcoolismo, qualquer pessoa da sociedade, para ir nos visitar e ajudar a divulgar o que é o AA, né? É anônimo e essa ida dessas pessoas lá ajuda a levar essa mensagem, né? E a gente vê as pessoas procuram a gente com problema seríssimo de alcoolismo, dificuldade de levar o familiar ou amigo lá. Então fica aberto esse convite aí. Vai ser bem acolhido. A gente, depois da pandemia, quando teve a pandemia, parou. Então foi assim, muito um baque, né? Diminuiu muito, muitas pessoas voltaram a ingerir bebida alcoólica, mas agora está começando novamente, as pessoas estão indo e mudou muito essas programações. A gente vê, o seu Toninho falou que ficou 5 anos sem beber. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui é o perigo da recaída, né? Eu tive minha recaída, por quê? Aí muitas vezes a gente se acha, eu fiquei 3 meses sem beber, os companheiros aí, o seu meio de convívio, eles falam assim, não, você já pode tomar uma cervejinha, você pode experimentar uma bebida, que você já tem 3 meses, você está sóbrio, não tem problema. E é um puro engano. Então, se eu experimentar, eu fui experimentar, voltei pior. Então eu cheguei a uma conclusão seguinte, não adianta experimentar, é uma doença incurável. Ela fala, é uma doença progressiva, incurável e de final fatal. E a gente vê aí realmente na nossa comunidade, mas a gente conversa com pessoas de outros grupos, de outros municípios, é a mesma coisa. Então, vamos falar de Venda Nova, se você for olhar direitinho, a gente que já tem uma certa idade, quem tem, você vai lá no cemitério, você vê o número de amigos que... Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas o fulano morreu do coração, o outro deu AVC, o outro deu um problema de cirrose, mas existe pesquisa, principalmente pessoas do sexo masculino, uma grande parte, esses fatores de doença que as pessoas morrem é consequência do alcoolismo, que foi, vamos usar esse termo, exagerado, né, na juventude, na idade adulta. Então parece que não, mas depois vem a consequência. Seu José, estamos quase aí finalizando a nossa conversa. Tem mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar desse trabalho dos Alcoólicos Anônimos? Só um detalhe que eu gostaria de lembrar, a gente lá, eles falam dependente cruzado, a pessoa que usa o álcool e usa outras drogas, outras substâncias. Mas a gente já confirmou lá no nosso grupo e em todos os lugares, normalmente a pessoa fez uso de outras drogas depois que ingeriu bebida alcoólica. Então, a gente chega numa conclusão que o vício do alcoolismo é o pior de todos, né? Porque você só vai ingerir, só vai fazer uso de outras substâncias normalmente depois que você ingeriu bebida alcoólica. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco e também agradecer aos nossos convidados. José, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão e parabéns por todo esse trabalho que vocês realizam com o grupo de Alcoólicos Anônimos aqui de Venda Nova. Quero agradecer aqui a oportunidade da você e a Rádio FMZ está dando ao grupo de Alcoólicos Anônimos, né? Porque é um trabalho social, é um trabalho anônimo, escondido, vamos dizer assim, né? A gente não sabe o número de pessoas que vão, qual que é o efeito, né, disso. Então eu quero agradecer em nome de Alcoólicos Anônimos também. Muito bem.
Antônio, obrigado aí pela sua contribuição também no nosso programa. Isso daí eu quero agradecer, principalmente a rádio, né? E que faz esse trabalho, eu acho que é muito importante nos meios de comunicações, entendeu? Jogar isso, entendeu? Porque eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer, não é fácil você chegar para uma pessoa e fazer o convite, entendeu? Muitas das vezes você até não é bem recebido. Então é difícil, você tem que estar preparado para a resposta. Mas a gente tem que continuar, entendeu? A gente tem que continuar, alguém tem que fazer isso, porque cada dia está se tornando pior. E nós estamos vendo aí essa juventude, né? Está precisando de sacudir, de alguém fazer ver os perigos que estão pela frente. O mundo hoje está totalmente adverso da nossa época de juventude. Mas agradecimento, muito obrigado e continue assim, porque é uma grande contribuição que os meios de comunicação fazem para a sociedade e principalmente para essas pessoas que sofrem tanto. As famílias, o alcoólatra sofre, mas a família sofre, a família toda. Muito obrigado. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.